A partir de agora você vai aprender a fazer a bolsa Aline. Essa foi feita em fio náutico 5 milímetros, mas o fio fica à sua escolha. Então vamos lá? Então você vai iniciar fazendo 40 correntinhas. O nozinho não conto como ponto. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 40. 40 correntes, elas estão com 36 centímetros, sem esticar. Então, se você for fazer com outro fio, você faz uma quantidade de correntes que tenham 36 centímetros e que seja número par, ok? Então, eu vou fazer uma amostrinha, tá? Você sabe que você vai precisar fazer 40 correntes, aí você faz mais uma para virar. E o que acontece? Ao invés de você fazer pontos baixos na frente da corrente, você vai girar e vai fazer pegando essa alcinha atrás da corrente. Então você vai seguir até o final da carreira, pegando as alcinhas, ó, à frente, atrás. Então você vai pegar essa alcinha aqui atrás, tá? Então a primeira carreira é uma carreira de pontos baixos, pegando a alcinha de trás. Essa quantidade de correntinhas, ela significa a altura da bolsa, porque a bolsa será costurada. Você está fazendo a bolsa inteira para depois virar e costurar, certo? Então assim, vamos seguir aqui até o final. Fazendo uma carreira de pontos baixos. O nozinho não é ponto, tá? Então faz uma correntinha, vira. E você vai fazer um ponto baixo aqui no primeiro ponto. Um ponto baixo, uma corrente. Pula um ponto de base, no próximo faz um ponto baixo. Uma corrente, pula um ponto, no próximo um ponto baixo. Uma correntinha, pula um ponto, no próximo um ponto baixo. Então a sequência é essa até o final da carreira. Pula um ponto, no próximo faz um ponto baixo e faz uma correntinha. Pula um ponto. Dessa maneira você vai seguir até o final da sua carreira. Chegando aqui ao final, você vai pular um ponto e no próximo vai fazer, no último vai fazer o ponto baixo, tá? Faz uma correntinha. Para que dê certo essa sequência, precisa que os números sejam pares, um número par de corrente. Então virou, o primeiro ponto você vai fazer aqui no primeiro espaço. O que é que acontece? Para quem não tem muita experiência, e eu digo que essa bolsa é para uma bolsa para iniciantes, se você levanta o seu trabalho, você visualiza as correntinhas aqui em cima. Cada correntinha dessa equivale a um ponto, tá? Então assim, eu fiz um ponto baixo, vou fazer uma corrente e eu preciso pular um ponto. Como é que eu vou saber? Aqui. Então você vira o seu trabalho, ó, nesse buraquinho aqui é o primeiro ponto, então você não faz nele, você pula ele e vem aqui abaixo dessa alcinha.
e faz o ponto baixo. Faz uma correntinha, a mesma coisa. A primeira corrente aqui é um ponto. Na próxima é onde você fará o seu ponto baixo. Então, essa é a sequência, tá? Até o final. Faz um ponto baixo, uma corrente, pula um ponto, no próximo faz um ponto baixo. Cheguei ao final. Tá vendo que dá certo? Então você pula aqui o ponto onde tem a correntinha e vai fazer o próximo, e a partir de agora em todas as carreiras, o último ponto você faz pegando as duas alcinhas, ó. Deixa eu voltar. Tem essa alcinha aqui em cima e tem a lateral. Você pega as duas e faz o ponto baixo, tá? Correntinha, vira. Preste atenção que você fará o seu primeiro ponto baixo aqui já no primeiro ponto. Então, um ponto baixo, uma corrente. Pula um ponto, no próximo, um ponto baixo. Então, a sequência é toda essa por todo o seu trabalho. Faz um ponto baixo, uma correntinha, pula um ponto. Então, é só isso. Eu não sei o nome desse ponto. Eu digo que os pontos, eles são uma união dos pontos básicos, geralmente, né? Então, assim, a gente conhece ponto baixíssimo, ponto baixo, ponto meio alto e ponto meio e o ponto alto, altíssimo, e aí vai. Mas é o seguinte, geralmente essas misturas, elas nos proporcionam um ponto diferente. Tá? Então, cheguei aqui ao final, pula um ponto e vai fazer o último ponto pegando as alcinhas laterais. Então, você vai seguir até completar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 carreiras deste ponto e mais uma de ponto baixo. Ok? O trabalho é para ficar assim, aberto. Eu já fechei uma lateral e vou mostrar a vocês como fechar as laterais. Eu coloquei o meu trabalho, eu escolhi o lado que eu quero que seja o lado direito, tá? Eu vou costurar pelo avesso. Então, você deixa de um lado que você quer o avesso. Eu prefiro costurar com a agulha de tapeceiro, mas pode ser com a agulha de crochê mesmo. Então, peguei o fio, deixei um pedaço, né, quando eu terminei a carreira. Tem uns fios ainda para acabar aqui, para finalizar. Ó, você introduz aqui embaixo desse nozinho, que é o avesso, tá? E você vai voltar costurando, pegando só as alcinhas de dentro. Ó. Se eu estou desse lado, eu venho de lá para cá, fechando só, pegando as alcinhas de dentro do trabalho. E dessa forma, você vai até o final da carreira, pegando só as alcinhas de dentro. E da mesma forma, você vai fazer o outro lado, tá? Segue até o final, fecha os dois lados. E no próximo passo, vamos fazer o acabamento na parte de cima. Então, você segue pegando só as alcinhas de dentro pelo avesso até o final. Arremata o fio e eu vou mostrar a vocês como fazer com o fio náutico, que precisa ser queimado a pontinha dele. Eu cheguei aqui ao final da carreira. Com a agulha de tapeceiro fica até melhor para você passar o seu fio por baixo de alguns pontos. Essa agulha é um pouco grossa, fica ruim. Pouco não, ela é grossa, chatíssima. Mas eu estou só com ela no momento.
Você passa por baixo de alguns fios. Você vai cortar o seu fio, não corta muito pequeno, tá? Eu levanto assim a peça para que o fio fique aparecendo. Uso um isqueiro, ó. Se não tiver cuidado, vai embora o ponto. Queima, tá? E encosta em qualquer lugar, não dá para queimar o dedo. Então, tá colado, isso aqui não descola. Toda ponta você vai precisar fazer isso, em todo o acabamento. O fio náutico não se dá nó, porque ele desmancha, ok? Ele escorrega. Então, meu trabalho tá aqui. Eu costurei pelo avesso, vou virar para o direito. Você vira para o direito, empurra as pontas, tá? Para ela ficar toda ajeitadinha. E agora você vai pegar o fio. Em uma das laterais, você passa por baixo aqui do ponto. Puxa de lá para cá, faz uma corrente. E vai fazer uma carreira de pontos baixíssimos em toda essa volta da bolsa. Você vai pegando duas alcinhas, tá? Ó, sempre tem duas alcinhas aqui. Então, você pega duas alcinhas e vai circular fazendo ponto baixíssimo. Depois que virou para o direito da peça. Então, vamos lá. Eu vou fazer uma carreira de ponto baixíssimo. Em toda a volta. Eu estou chegando aqui ao final da carreira. Você não encerra, não precisa fechar a carreira. Então, você vai seguir nessa segunda carreira, pegando só a alcinha de trás. Então, você vai fazer mais uma carreira de ponto baixíssimo, só que nesta segunda carreira será só pegando a alcinha de cima. Ó, tá aqui o ponto da carreira anterior, você pega só aqui na alcinha de cima, tá? E vai seguir fazendo mais uma carreira de pontos baixíssimos até encontrar o primeiro ponto. Tá? Lembrando que o ponto baixíssimo, ele sempre aperta um pouco a abertura da bolsa, tá? Então, não apertar o ponto, seguir fazendo de maneira leve, nem folgado e nem apertado. Cheguei ao final da carreira de pontos baixíssimos, você corta o fio, puxa e repare que eu estou no penúltimo ponto. Então, o último ponto, como nós estávamos fazendo só pegando a alcinha de cima, você vai passar a agulha aqui no meio, trazer o fio para trás e, aqui, e pegar na última alcinha de trás para frente e levar para trás. Ó, repare que fica o acabamento perfeito. Então, você esconde o fio, passando por baixo dos pontos, desce um pouco para depois queimar a ponta, tá bom? E chegando aqui, você vai escolher se você vai colocar um forro com zíper ou a opção só do botão imantado. Coloca a alça e tá pronta a sua bolsa, tá?